Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa cozinha encantada de hoje. E o nosso encantado é o nosso querido Marcelo Soilho, que está aqui hoje, meu querido amigo, irmão, parceiro, uma graça. Obrigada, querido, por ter vindo. E hoje a gente vai falar de um animal mítico, um animal encantado para vocês, e ele vai dar uma receita no final, tá? E a gente vai falar sobre dragões. Uma receita não, né? Eu vou falar sobre algumas possibilidades. Uma receita que vai ser destrinchada em algumas. Em algumas, é isso aí. Dicas, receita, tudo aqui é válido. Vamos lá, querido. Perfeito. Como é que você começou? O que te chamou a atenção nos dragões? Eles te chamaram ou você que foi atrás? Vamos dizer que foi um pouco de cada coisa, né? Porque assim, eu comecei o meu estudo com a bruxaria natural em 2011, né? Conheci a bruxaria em 2010 e comecei os meus estudos em 2011. Quando eu comecei os meus estudos na bruxaria natural, eu sou formado pela Casa de Bruxa de Santo André, né? Na mesma época eu comecei pesquisas na internet, buscando assuntos sobre bruxaria, e eu vi um tema que me despertou. Magia com dragões. Magia com dragões. O que é isso? E procura daqui, procura de lá, e quase não se achava nada, né? Naquela época não se tinha tanto livro, a não ser algumas coisas em inglês, como os livros da D.J. Conway, D.J. Conway, né? Ela tinha 3 livros em inglês, aí tinha um livro na época da Ed Van Feel, né? E aí eu comecei a estudar, a ler esses livros e comecei a pesquisar muita coisa na internet, né? Por que que me despertou esse interesse? Porque desde criança, desde adolescente, eu sempre gostei de dragões. Eu tinha camisetas com estampa de dragão, né? Tinha uma loja que eu comprava, que eu já falava, olha, eu já comprei as 3 estampas novas, tá? Quando sair novas estampas, vocês me chamam que eu volto aqui, né? E então isso foi uma coisa que me despertou interesse, porque dragões eu sempre gostei. Magia com dragões, o que é isso? Né? Então, nas minhas pesquisas, eu descobri o seguinte, que os dragões, eles são seres de uma extrema inteligência, de muita força, de muita sabedoria, né? E que a partir do momento que a gente conquista a amizade com os dragões, eles têm muito para nos ensinar, muito para nos passar, muita força, né? Eu costumo dizer que, na verdade, existem 2 tipos de magia, né? A magia com dragões e a magia dos dragões. A gente começa praticando a magia com dragões, onde o trabalho que eu fiz, eu adaptei a minha energia à magia dos dragões. E a magia dos dragões é a magia praticada por eles. Então é uma coisa muito forte de, sim, sabe, difícil da gente lidar com essa energia, e que eles só vão compartilhando com a gente conforme eles vão sentindo que estamos prontos e que somos dignos da sua confiança. Né? É bem interessante que todas as minhas pesquisas, tudo que eu vim abordando, praticando, né, foram se encaixando e formando o que eu chamo hoje do meu panteão, né, de trabalho. Eu participei anos atrás de uma tradição, que era a tradição de fadas Green Fair Brasil. E nessa tradição, nós tínhamos uma força maior que nós chamávamos de a fonte primordial. A fonte primordial, mais ou menos comparando, é como se fosse o Big Bang que os cientistas falam. Aquele primeiro lampejo no universo. Do nada, tudo aparece. Né, se fez algo. Mas a fonte primordial não criou o universo como nós conhecemos hoje. A fonte primordial criou os dragões. Então é o primeiro ser. E aos dragões foi dada a incumbência de criarem mundos e toda forma de vida neles existentes. E cada dragão partiu para um lugar distante do universo. Nesse ponto, a minha crença, né, se junta com o que acreditavam os antigos povos da região da Mesopotâmia, né? Os babilônicos, os acadianos, né? Eles acreditavam numa deusa chamada Tiamat. Que é a deusa dragão. Né? Então, quando a gente junta a mitologia babilônica com essa crença da fonte primordial, dá uma certa
sequência na coisa e um melhor entendimento. Uhum. Né? Tiamat e Apsu, que era o seu consorte, eles representavam o caos primordial. Né? Não existia nada, só existiam os dois. Tiamat sendo as águas salgadas e Apsu as águas doces. Né? Então, eles começaram a ter filhos. Né? Veio a primeira leva de filhos dragões. E se crianças humanas, né, já são agitadas, né? Imagina crianças dragão. É que eu costumo dizer que assim, a nossa energia é muito parecida. Assim como nós somos a junção dos 5 elementos, né, nós formamos a quintessência, os dragões são também a quintessência de uma forma muito exacerbada. Né? Potencializado a... Então você imagina a bagunça dessas crianças. Essas crianças começaram a tirar o sossego de Apsu. Então Apsu foi conversar com Tiamat, que queria eliminar, né, a prole. E Tiamat, mãezona, não. Com certeza não. Não permitiu, né? Mas as crianças descobriram as intenções de Apsu, se reuniram e combateram e derrotaram Apsu. Aí sim, Tiamat, né, tomou as dores do marido e resolveu combater as crianças. Né? Ela nomeou um dos seus filhos como o líder dos seus exércitos, né, que foi Kingu, e combateu as crianças. As crianças conseguiram derrotar Tiamat, e aí vem uma parte interessante. Né? Em todas as mitologias, quando a gente tem a passagem do patriarcado para o do matriarcado para o patriarcado, a gente vê que a mulher, ela foi desprezada, menosprezada, né? E nós perdemos aquele equilíbrio do sagrado masculino com o sagrado feminino. Aqui também a gente vê a mulher sendo derrotada, né? A força feminina sendo derrotada pela força masculina. Mas ela continuou tendo muita importância. Por quê? Um dos seus filhos, que foi o que combateu Tiamat e conseguiu eliminar Tiamat, ele partiu o corpo de Tiamat ao meio, após derrotá-la, e da metade ele fez a terra, e da outra metade ele fez os céus. Então você vê que ela continua fazendo parte da criação. Né? E aí depois, dos seios de Tiamat ele fez as montanhas, e dos olhos de Tiamat ele fez o berço da humanidade, que foram o rio Tigres e Eufrates. Né? Aí então ele eliminou Kingu, que era o general de Tiamat, e do sangue de Kingu derramado sobre a terra, corpo de Tiamat, ele fez o barro com o qual foi construída a humanidade. Gente, tudo tem ligação, né? Vocês lembram de algum mito, né? O barro fazendo o homem? Que será, Detalhe, né? Esse mito de Tiamat, né, de Kingu, do homem sendo feito do barro, do sangue de Kingu com o corpo de Tiamat, ele é muito anterior ao mito cristão. Ah, com certeza. Então é assim. Você pega a mitologia também, né? Você vai pegar Urano, Cronos. Exatamente. Acabar com a descendência, né? Os filhos, né? Todos, isso é normal. Então, quando a gente fala de Tiamat, quando a gente fala de Apsu, de Kingu, de Ea, né? Que são vários dragões primordiais, né? A gente está falando de forças primordiais, forças muito antigas, muito fortes, né? E que tem muito para nos passar. Com certeza. A partir do momento que você toma contato com essa energia, que você ganha o direito, né, da presença dos dragões, você tem lá o seu mentor dragão, né? Você começa a adquirir muito conhecimento, muita força. E que é uma judiação, porque da mesma forma com as bruxas, né? Foi acontecendo. O dragão é um demônio, o dragão só faz mal, você vê nos filmes, né? Apesar que hoje o dragão está tendo uma nova visão dele, com todos os filmes e tal. Mas ainda ele é visto como alguém que destrói. Ele não é... E você vai ver depois que sempre houve um motivo para ele voltar e fazer aquilo. Mas você sabe, em partes, o porquê essa questão do dragão destruir? Porque nós, seres humanos, nós somos muito apegados ao material, às coisas, né? Então nós temos muito medo de mudança. E para o dragão não existe isso. Para o dragão é o seguinte, não tá bom? Ele vai lá, mete o rabo, destrói tudo, cospe fogo, queima, começa de novo.
ressurgir das sombras, ressurgir das cinzas, Exato. Né? Procura fazer melhor dessa vez, entendeu? Então é esse medo da mudança, essa energia que a gente trabalha com os dragões. Isso foi uma coisa que eu aprendi por conta do curso. Exato. Né? Quando as pessoas que me procuram, né, fazem um curso, uma das coisas que eu falo muito é sobre o código de honra dos dragões. Sim. Né? É muito forte. Por quê? Eles têm um outro grau de entendimento muito maior do que o nosso. Então, é claro, nós somos humanos, nós somos falhos. Né? A gente não pode levar tudo ao pé da letra. A gente tem que adaptar. Mas, é claro, também não devemos ignorar. A gente tem que procurar cada dia melhorar um pouquinho e ir de encontro ao código de ética dos dragões. Né? Se eu estou ignorando totalmente aquilo, eu não tem nem o porquê de eu estar praticando algo, né, de magia com dragões, enfim. Então, a partir do momento que eu me entendo como um praticante de magia com dragões, eu tenho que procurar ser uma pessoa melhor um pouquinho a cada dia. E detalhe, né, não é melhor só com o outro. Com você. Melhor comigo. Com certeza, né? Para eu fazer bem pro outro, eu tenho que primeiro fazer bem para mim. Para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Então isso é muito forte na magia com dragões. Né? E é bem por aí mesmo. A gente percebe, né, que conforme a gente foi aprendendo e ter respeito também pelo dragão, ele passa a gente passa a ter uma energia diferente, a gente passa a ter uma força diferente, o respeito que ele tem pela gente, porque ele também vem trabalhar, nos dar coragem, mostrar o caminho, quando que você vai voar, quando que você vai soltar o fogo, quando você vai enfiar o rabo, né? Dar uma rabada, né? Em todas as partes. E você sabe como os dragões são importantes em várias tradições. Eu estou agora participando de um curso e nós tivemos que pintar um dragão. E esse dragão, conforme você pintou, conforme você fez, ele tem a parte da espiritualidade, a parte da consciência, e foi muito interessante, porque eu pude ali ver uma coisa e outra, e como bate, e como a gente tem essa coisa de como trabalhar mesmo a nossa força dragônica. Não sei se é isso que chama, mas é bem isso mesmo. Alguns chamam de magia dragônica, outros magia draconiana, né? Mas é a força do dragão na gente. Mas né? não é, veja, não é a única coisa, porque a gente teve que fazer o dragão e a fada. Então a gente trabalhou ali duas essências diferentes. Mas são seres que têm uma ligação muito forte. Na tradição que eu trabalhei, os dragões eram guardiões do reino das fadas. Eu fui convidado para essa tradição, que era uma tradição de fadas. Eu fui convidado por causa do meu trabalho com os dragões. Entendi. Tanto é que eu era mestre guardião na tradição. Ah lá, Nossa, e é muito interessante, isso é muito legal você poder trabalhar as duas coisas. Eu sempre gostei de fadas, você falou de dragões, né? Eu sempre tive voltada para as fadas e o dragão realmente sempre foi um ser para mim muito forte, muito forte. E quando eu pude estudar um pouco, para mim foi uma coisa muito importante. Você está falando das fadas, né? Então, nos estudos sobre fadas, nas tradições de fadas, eu aprendi o seguinte, que as fadas, assim como a maior parte dos seres míticos, já conviveram com o ser humano na Terra. Só que quando o ser humano começou a crescer, começou o ego, né? Enfim, o ser humano começou a combater alguns desses seres mágicos. Né? Então teve uma grande batalha entre humanos e fadas. Tanto é que dizem que a fada não gosta do metal ferro. E você sabe o porquê disso? Fere eles, né? Não é só questão de ferir. Você imagina um campo de batalha onde foi derramado muito sangue e o nosso sangue ele tem muito ferro. Então aquele cheiro forte de ferro no campo de batalha. As fadas têm ojeriza ao ferro por causa disso. Né? E após essa batalha, as fadas se retiraram para uma outra dimensão, elas voltaram para o mundo delas. Né? Assim como a gente acredita também que os dragões, porque, como você disse, né, o homem começou a perseguir, o dragão é o ser do mal. Na verdade, eu entendo de uma outra forma que depois a gente pode até abordar isso. Né? Mas os dragões, eles são seres que viajam entre dimensões. Nós, seres humanos,
estamos entre a terceira e a quarta dimensão. Dizem que estamos evoluindo a caminho da quinta dimensão, né? Eu acredito que algumas pessoas realmente vão fazer a passagem e outras não. Tem muita gente que é capaz de regredir de dimensão, mas enfim, isso é assunto para outra. Outro programa. E os dragões, eles são da sétima dimensão. Só que eles viajam entre as dimensões, né? Então tem uma outra linha que acredita o seguinte, que quando o homem surgiu na Terra, os dragões visitando as dimensões, eles descobriram esse novo ser e resolveram educar o homem. Porém, com a questão do ego, quando o homem começou, né, a se entender melhor, tudo, ele começou a perseguir e matar os dragões. Então os dragões se retiraram novamente para sua dimensão. Essa é uma outra linha. Eles se defenderam, né? Sim. É uma outra linha que acredita, né, de uma forma um pouco diferente também. Acorrentavam o dragão. Na existência dos dragões, enfim. E o porquê Mas que era eles sumiram. engraçado que acorrentavam os dragões ou deixavam preso no castelo, na torre, seja lá o que for, porque eles sabiam do poder que eles tinham e eles quiseram, na minha cabeça, alguma coisa assim, como se eles quisessem domesticar, mas usar sempre o poder. Sim. Mas o que acontece? Muita gente fala do dragão, né? Ah, porque o dragão guarda tesouros. É. Né? Qual A é o gente tesouro? vê A na gente mitologia, inclusive, né? Os dragões guardando tesouros de ouro. Na verdade, você sabe qual é o principal tesouro que o dragão tem para... Você falando agora, com certeza, né? A própria história, a própria força dele. Sabedoria. Sabedoria, né? Conquistar o dragão, dominar o dragão, é conquistar a sabedoria. O homem ganancioso queria o ouro, mas o verdadeiro tesouro é a sabedoria. Sabedoria. O ouro a gente O morre... bom senso dele, aquilo que ele passa pra gente, aquilo que ele fala, né? E você vê diálogos, aliás, e você vê diálogos, né? Tem uma coisa muito importante nisso, né? A sabedoria que você adquire, se você não passar pra frente, ela perde o valor. Vai perdendo, né? Porque ela morre com você, você vai levar aquilo pro caixão. Né? Então a sabedoria, você tem que divulgar. Né? O que você aprende, você tem que passar adiante. Isso em tudo, gente, em tudo. Por isso que é aquela coisa assim, o sábio, ele, o ser inteligente, né, o QI 110, 140, seja lá o que for, isso não é sabedoria. Sabedoria é aquele cara que pode ser a pessoa mais simples do mundo e que vai te passar algo que vai mudar a sua vida, que vai transformar a sua vida. Isso tem muito a ver com a essência da bruxa, né? Exatamente. Porque o que é a bruxa? A bruxa é a sábia, é a anciã, né? Enquanto o homem ele ia para a lavoura, ele ia para a caça, a mulher ficava em casa, né? Cuidando dos afazeres da casa, cuidando da família, dos filhos, mas era ela quem detinha o conhecimento. Era ela que transmitia de geração a geração. Né? Então, conhecimento, novamente, é poder. Sim. Por que muita gente queria prender o dragão? Porque acreditava que tendo o poder do dragão ia ter o poder. Né? Então, conhecimento é poder. Quando chegou na época da Idade Média, da Santa Inquisição, né, a mulher representou uma ameaça. A sábia, sim, a bruxa. Por isso muitas mulheres foram perseguidas, né? Muitas inocentes foram mortas como, né, acusadas de bruxaria, que muitas vezes nem tinha nada. E homens sábios também. Sim. Sim. E foi na época, e eu acho que foi na Inquisição também, que teve essa coisa do dragão ser visto como algo ameaçador. Porque aí nessa época... Porque os filmes que você vê é tudo nessa época também, né? O que acontece? É mais ou menos nessa época que a igreja começou a ter muita força, começou a crescer e... amedrontar todo mundo. Exatamente. A visão distorcida da igreja foi que fez com que a humanidade se afastasse, né, dos seres místicos, dos seres mágicos, né, se afastasse da sabedoria. É uma coisa que a gente vê nos dias de hoje. Não é interessante que o povo tenha sabedoria? Não. Né? Porque quanto mais burro o povo for, mais massa de manobra é. Com certeza. Infelizmente. Isso, não estou falando de essência, né? Não importa se a pessoa é de direita, de esquerda, enfim. Qual for a escolha da pessoa, a ignorância é favorável a quem quer tiver o poder. Ponto. Quem tiver lá em cima. Porque ele não vai questionar. Exatamente.
Exatamente, né? Nunca vai questionar isso. E nós magos, nós bruxas, né? Bom, se a gente for falar da carta do tarô, qual é a primeira carta? Mago. É a carta do mago. E o que o mago busca? Conhecimento. Conhecimento, gente. Ó, a gente vai dar um intervalo e a gente volta já já, tá bom? Até já. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente à 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. E como o Marcelo falou, né, da carta do mago, do conhecimento e todos os instrumentos que a gente tem para poder trabalhar isso também, né? Então a gente vai sempre conhecer algo novo. O mago ele tem essa curiosidade, né, de conhecer alguma coisa. Vamos falar um pouquinho agora do que você trouxe pra gente? Vamos. Vamos lá. Hoje eu não vou fazer uma receita prática aqui, mas eu vou falar de alguns ingredientes, né, muito fortes na magia no geral, mas também muito forte na magia com dragões. Legal, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje, principalmente aqui, do gengibre. Tá? O gengibre, ele é um potencializador e acelerador. Então, sempre que você quiser dar força a algum feitio seu, né, você pode usar o gengibre. Detalhe, as nonas italianas, quando elas queriam amaldiçoar alguém, elas pegavam uma foto da pessoa, mascavam um pedaço de gengibre. Oh, gente, isso é nova, mas vai muito mais fácil. Por quê? Ele dá muita força naquilo que você faz. Então, se ela está amaldiçoando e ela está jogando o gengibre em cima, ela está acelerando para aquilo, né, e dando força. Né? Então, o gengibre ele tem muita força e o gengibre tem muito da essência do dragão, né? Potencializar, quente, né? Da força, ele é quente. Né? E aí, a gente vai falar também da tangerina, a mexerica, né? A tangerina, ela nos fornece a acidez e a doçura, né? Então, o dragão, ele tem esse lado também. Né? Ele é prepotente, é forte e tal, mas quando a gente fala de Tiamat, ela é doce. Carinhosa, doce. Né? Rígida, rigorosa. Se ela tiver que puxar a orelha, a mãe italiana, é aquela mãe de dia, a mãe italiana, que vai pegar no pé. Não, mas ela é. Verdade. Então, a tangerina. E aí, nós temos a pimenta rosa. Que é a pequenininha, gente. A pimenta, no geral, ela tem a energia dos dragões. Mas em alguns intentos, algumas coisas, principalmente se for para beberagens, banhos, a gente não pode usar uma pimenta dedo de moça, uma pimenta malagueta. Questão até de alergia, né? A pimenta rosa, muita gente não sabe, mas ela é a semente da aroeira. Mas ela guarda toda a essência da pimenta, né? Que é dar aquele ardor, aquele calor, aquecer um trabalho, né? Então a gente usa a pimenta rosa. E nós podemos usar também uma fruta que hoje está muito na moda, que é a pitaia. Que muita gente chama, inclusive, de a fruta dos dragões. Ela parece as escamas dos dragões. Né? Então, com esses ingredientes, a gente pode partir para algumas receitas. Eu gosto muito de trabalhar, pessoal, com tintura. Né? O que é a tintura? É quando a gente põe um álcool né, com a erva e deixa aquilo lá em infusão por pelo menos 28 dias. No escurinho. No escurinho, né? Eu costumo trabalhar com álcool de cereais de 40 graus ou o de 90. O de 90 depois ele pode ser mais diluído. O de 40 ele vai estar na mesma potência de uma vodka, por exemplo. Se você não encontrar álcool de cereais na sua cidade, você pode inclusive estar substituindo pela vodka, que é praticamente a mesma coisa. Né? Então você vai pegar as ervas, você vai dar uma macerada nas ervas, colocar o álcool de cereais e deixar num pote fechado por 28 dias. Aí você coa, aquilo que ficou é a tintura. Né? Uma vez de posse dessa tintura, você pode manipular para alguns feitios diferentes. Você pode fazer um banho. Né? Você dilui
assim, uma quantidade, meio copinho de café em 2 litros d'água para você fazer um banho. Você está precisando de força, você está precisando de ação, né? Você está precisando de agir e você está com medo de tomar algumas decisões. Uma pedra de olho de tigre, nisso ajuda muito, viu? Legal. Ajuda bastante, né? E aí você pode estar fazendo uma pulseira, um cordão com olho de tigre e andar com ele e fazer esse banho. Pode ser da cabeça, não precisa ser do pescoço não, pode ser da cabeça para baixo. Tá? Você pode fazer um banho com essas ervas. Tá? Então a tintura você vai usar para banhos, né? Você vai usar até mesmo como beberagem, se ela for em 40 graus, né? Ela é uma bebida. Você pode... Ou a vodka também. Você pode tomar. Né? Você está precisando aquele ímpeto, né? Você pode tomar ela um meio copinho de café também. Legal. Né? Ajuda. Aquece, né? Inclusive, eu trabalhava com o Empório Mali, né? E numa das feiras que eu participei, a Tânia Gori, ela veio me procurar se eu tinha tintura de lavanda. Porque ela estava com uma dor de cabeça terrível. Eu falei, você quer que eu dilua? Não, eu tomo vodka, eu vou tomar pura mesmo. Ela tomou, dali 5 minutos ela voltou e falou, minha cabeça... A lavanda tem esse... É muito bom, né? Legal. Aí nós temos, como eu falei, os banhos, né? Os banhos você pode usar a própria tintura ou então você pode macerar essas ervas, né? Você macerar um pouquinho do gengibre, né? Você pode bater ele e aí você vai pegar a casca da tangerina ou a folha da tangerina, né? Você pode estar usando e junto com os grãozinhos de pimenta rosa, né? Nossa, super poder, hein? E aí você pode estar fazendo o banho. Lembra que o banho ferve a água, desliga e joga as ervas, tampa e deixa lá um pouco. Uma outra erva que eu esqueci aqui, tá? E que tem muito da força dos dragões também, a canela. Deve ter mesmo. A canela em pau, você colocar ela aqui também, além dela dar um aroma maravilhoso, ela potencializa também os trabalhos dentro da energia com os dragões. Eu tenho uma poção, que é uma poção, aquela para quando você está precisando, né, de um impulso, alguma coisa, inclusive eu coloco ela num borrifador. Para ambiente e para o campo áurico, né? Legal. Ela é a base de gengibre, tangerina, pimenta rosa e canela. Legal. Você pode colocar no borrifador e andar sempre com você. Um vidrinho pequeno. Isso, perfeito. Entrou num lugar que você vê que a energia não tá legal. E aí quando a gente fala dos chás, né? É o mesmo princípio, você vai fazer o banho, você pode fazer o chá. A casca você pode usar. Você pode usar a casca da tangerina, pode usar a folha também, tá? A folha da tangerina também nos chás, ela também dá um sabor e ela tem muito da essência, né? Eu conheci um senhor que ele fazia um chá maravilhoso com a folha da laranjeira e a flor da laranjeira. E o gengibre junto. Era delicioso. Gengibre é muito bom. Muito bom. E você pode estar colocando também, se for para fazer o chá, um pedaço de pitaia, né? Que aí ela ainda vai dar cor, vai dar doçura, né? Você vai estar equilibrando bem o seu feitio, a sua receita, né? E uma outra dica mágica também bem interessante. Se você trabalhou lá com a casca da tangerina, você trabalhou com o gengibre, com a pimenta rosa, né? Trabalhou aí a pitaia, você pode fazer uma calda de açúcar e tá fazendo um licor. E esse licor, minha amiga, você pode estar usando nos momentos de comemoração. Você teve uma conquista, né? Você agradece aos dragões e pode estar fazendo um brinde, né? Para quem trabalha a magia, você pode usar dentro de um ritual. Você pode usar no seu altar como uma oferenda aos dragões. Eu uso muito a força dos dragões para me proteger. Aliás, você foi na minha casa e você viu que eu tenho os dragões na minha porta, né? Perfeito. Entrou, subiu, os bichinhos, tá tudo lá. Quando a gente fala de proteção, isso é bem interessante também, porque é aquele negócio, né? Se os dragões, eles têm o poder de transitar entre as dimensões, uma vez que você conquistou a amizade de um dragão, quem é que consegue te atacar? E você sabe que eu tenho esses dragões, quem me deu foi minha mãe. Quando eu mudei, eu tô nessa casa há 33 anos, eles estão lá há 33 anos e eu não tinha ideia de que um dia eu estaria tão ligado aos dragões. É como eles eu quando criança, quando adolescente, que usava as camisas com estampas de dragão e nunca imaginei que eles minha intuição falou, não, é aqui que eles vão ficar. E ali eles ficaram.
Faz parte da nossa essência, né? Nós já estivemos com eles em outras vidas. Com certeza, com certeza. Até se a gente tem tempo ainda... A gente já está meio estouradinho. Está meio estouradinho, mas numa próxima oportunidade... Não, eu vou contar rapidinho. Tá. Né? Numa das primeiras vivências que eu tive com os dragões, né? Onde aquilo me chamou, né? Me despertou mesmo, eu tive o contato com o dragão que me acompanha, é uma fêmea desde outras vidas. Né? Claro que eu tive 2 vivências antes, onde eu a conheci, e nessa terceira vivência, eu a vi frente a frente. Eu sou virgem com ascendente em virgem, tá? Então eu sou uma pessoa difícil de me deixar controlar, porque eu quero ter o controle de tudo, né? Tanto é que eu frequentei a Umbanda há 2 anos e eu não incorporo. Né? Mas, voltando, eu vi esse dragão frente a frente e a gente partiu para um abraço. O virginiano que quer ter o controle de tudo, eu falei, mas peraí, eu do tamanho do dragão, eu sou pequenininho, eu tenho 1,60 m. Né? Ou eu expandi o meu campo áurico, ou ela diminuiu para ficar do mesmo tamanho que eu. E aí a gente partiu para um abraço, foi nisso que eu entendi que a gente já se conhecia de outras vidas, né? Tava sendo um reencontro. E nesse abraço, você imagina, você tá abraçando aqui uma pessoa, tá? Imagina você abraçando um dragão. Eu fui olhar, cadê as asas? Não tinha asas. As asas estavam nas minhas costas. Então aquele abraço, na verdade, foi uma fusão. Ela se fundiu comigo para mostrar a minha essência. Bem-vindo de volta. É isso aí. Ó, eu fico muito empolgado, muito emocionado quando eu falo disso. Mas é verdade. Eles entram na gente, as minhas fadas também. E a minha Tiamat também. Já tá lá incorporadona. Aliás, você trouxe uma muito bonita aqui pra gente. Olha que graça. Toda articulada. Demorei para achar, mas olha. E eu achei agora há pouco tempo. E olha que linda. Ela é toda articuladona aqui. A minha é uma Tiamat mesmo. Tava à procura. Mas é isso aí, querido. Olha, é assunto para muitos outros programas. Muito obrigada por você ter vindo. Fico muito feliz, Eu que Marcelo. agradeço a oportunidade. É um prazer enorme, é uma honra. Tenho um carinho muito grande. E rapidinho, dá só seus contatos, vai? Eu gosto muito de falar com o pessoal pelo WhatsApp, né? O meu WhatsApp é de São Paulo, é o 11 97692 0314. E vocês vão me encontrar também no Instagram, @msouilo. SOWELLO, tá? msouilo no Instagram e eu tenho perfil no Facebook também. Inclusive, se a gente ainda tem um tempinho, eu pretendo começar em breve uma nova turma de Magia com Dragões. Os interessados podem me chamar, que a gente conversa. E eu estou vendo pra gente fazer esse ano, não em outubro, que eu acho que não vai dar tempo, mas em novembro, o nosso evento, que é o World Dragon Day. World Dragon Day. Tá? Ele é um evento que é comemorado no mundo inteiro. Todo. E eu sou, desde 2015, organizador da edição São Paulo. Eu vou divulgar em breve nas redes sociais, será um prazer contar com todos vocês. Com certeza. Pessoal... E contigo também. Com certeza. Estourando o nosso tempo, muito obrigada. Pessoal, um beijo para vocês. Até lá.